Jesus é o Senhor. Boa noite a todos. E também aqueles que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, a Igreja de Itaúna. Você pode dar o seu gostei ou não gostei, mas é importante que você faça esse pronunciamento ao ouvir essa mensagem, para que o canal possa crescer mais e a gente ter a liberdade de ouvir a palavra conforme Deus tem querendo falar para nós. Louvado seja o Senhor pela sua misericórdia. Nós cantamos agora que você tem paz em Jesus. Hoje nós temos uma mensagem muito prática, irmãos, muito prática. E eu confesso aos irmãos que fui muito tentado a falar muitas coisas. Então vou me conter naquilo que foi direcionado para nós. Muitos assuntos desse alimento diário. Quem leu sabe o que eu estou falando. Assuntos que nós poderíamos abordar várias mensagens. Mas o que é para nós a necessidade para cada um de nós hoje, eu creio que o Espírito pôde conduzir para cada um de nós. Nessa mensagem nós vamos falar sobre a Arca de Noé. E, igual eu falei, há muitos assuntos referentes à Arca que a gente poderia abrir, mas nós queremos conter em alguns assuntos só. Então, nós queremos ver qual foi a necessidade de Deus mandar construir uma arca. Qual foi o motivo disso? Duas coisas importantes nessa mensagem, que vai servir para nós como advertência, para cada um de nós. E quando nós falamos que temos paz, você está na igreja? Você está na igreja? Então você está na arca, porque Cristo, a arca representa tanto Cristo como a igreja. E sabe o que mais tem dentro da arca? Semente, palavra. Então, às vezes nós queremos dar uma fugida, mas fora da arca, irmãos e irmãs, nós estamos acabados. Só morte. Então, se eu e você ainda não ganhamos essa visão com respeito à igreja, às vezes nós falamos, vou sair da igreja, eu não vou reunir mais. Cai nessa besteira para você ver o que vai acontecer com você. Você saiu fora da arca. E fora da arca, irmãos, é só problema, é só morte. O mundo aí fora, irmãos, precisa ser julgado por Deus. Deus só ainda não julgou esses tempos de hoje, porque a igreja precisa cumprir a vontade de Deus. Qual que é? Cristo. Então Deus ainda não julgou ainda por causa disso. E cabe a mim e a você fazer essa vontade de Deus. Começa Deus a encabeçar a minha vida, a vida da minha esposa, a vida de cada um de nós em toda a terra. Aí, então Deus poderá vir cumprir a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, irmão, essa mensagem da arca pode ser para nós um consolo, e vai ser um consolo, mas também vai ser uma advertência para cada um de nós. Vamos ler Gênesis capítulo 6, versículo de 11 a 21. Gênesis capítulo 6, de 11 a 21. O assunto de hoje é esse. A terra viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido, e no caminho da terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne, porém a terra está cheia de violência dos homens,
eis que farei perecer juntamente a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste, e nelas compartimentos, calafetarás com betume, por dentro e por fora. Deste modo farás, de 300 côvados sereis o comprimento, e de 50 de largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um mais baixo, outro segundo e um terceiro, porque estou para derramar as águas e dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, que há um fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e a mulher de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, de 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para conservar vivos contigo. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti e a conservarás em vida. Leva contigo de tudo que come, ajunta-o contigo e será para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Então, hoje, essa mensagem diz respeito a isso aqui. A construção da arca e o motivo por que Deus pediu que fizesse a construção da arca. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, nós estamos vivendo tempos difíceis. Muito difíceis, irmãos. Então, nós precisamos entender o quanto a igreja nos guarda, irmãos. O quanto a vida da igreja nos guarda. Eu não estou falando essas 4 paredes aqui. A vida da igreja é um viver. Aonde você está, você precisa crer que você está vivendo a vida da igreja. Você vai andar com Deus ou Deus vai andar com você? Há uma diferença. Você anda com Deus ou Deus anda com você? A maioria das vezes, Deus anda conosco, porque Ele não tem como sair de dentro de você. Mas agora, você andar com Deus é bem diferente. É você estar conectado com Deus o tempo todo, orando, buscando o Senhor, ruminando, fazendo imersão refinada, ouvindo hinos, pregando o Evangelho. Isso tudo a gente está sendo conectado com Deus. E a pessoa de Deus está sendo trabalhada em cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, houve uma situação aqui que eu não vou abrir, mas eu preciso falar, porque fala da queda dos anjos. Uma vez que Caim se afastou-se da presença de Deus, então Satanás achou uma brecha, os anjos acharam uma brecha para vir até o homem, saíram do seu estado original, da sua ação de esfera, e desceram até aqui. E viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Eu não vou entrar em detalhe nisso, mas nasceu ali gigantes, homens de estatura muito grande. E eles, imagina, irmãos, o William na semana passada, ele falou que era fácil um gigante pegar uma vaca e carregar debaixo do braço. Agora, irmão, presta atenção, nós precisamos entender isso. Quando eles estiveram aqui, a altura deles, a força deles, impunha qualquer respeito, não é? Agora, irmão, os homens orgulhosos, caídos, igual nós, vamos aceitar um negócio desse? Não, aí houve muito problema, muita guerra, muita violência. Né? Além do mais, houve uma questão de render o que os anjos fizeram, que foi a prostituição, a lascívia, a imoralidade, a sensualidade. Isso tomou conta que, de tal forma que Deus, irmãos, Deus
se arrependeu de ter feito o homem. Isso mexeu demais comigo, irmão. Poxa vida, a criação mais perfeita que Deus fez foi o homem. Quando Deus criou o homem, irmãos, houve uma satisfação entre o Pai, o Filho e o Espírito. Né? Agora nós temos alguém que possa ser usado, né, para cumprir a minha vontade aqui nessa terra. Então, irmãos, quem já leu sabe o que eu estou querendo dizer. Sodoma e Gomorra chegou ao ponto, irmãos, que Deus falou assim, eu tenho que destruir. Então, na época de Noé também, irmãos, foi algo terrível. Algo que, para causar no coração de Deus, destruir o que Ele mais amava, que é o homem, foi feito a imagem e semelhança dele. E nenhum de nós aqui estaríamos aqui hoje, porque ia destruir tudo. Ó Senhor Jesus. Eu fico assim, às vezes eu me coloco até no mesmo lugar de Deus. Puxa vida. Graças a Deus pelo versículo 8, né? Aleluia! Aleluia! Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler lá, Gênesis 6, 8. Ó Senhor Jesus. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Aleluia! Aleluia! Ó Senhor Jesus. Deus achou uma pessoa, irmãos, no meio daquela geração toda. Um homem era temente a Deus. Um homem conseguiu, que Deus achou, a Noé achou graça diante de Deus. Então Deus disse, puxa, eu não vou precisar destruir, então, toda a raça humana, todos os seres que estavam sobre a terra. Irmãos, Deus precisa olhar para cada um de nós e achar em nós um Noé. Quando você estiver pregando o Evangelho, você é como um Noé, no meio de uma geração perversa, do mundo podre igual está, irmãos. Você é um Noé, é um pregador. Naquela época, qual que era o falar de Deus? Na época de Noé, qual que era o falar de Deus? Era construir a arca e que Deus ia destruir tudo. O que Noé ia falar? Então, imagine, irmãos, durante 100 anos, ele falando da arca, né, falando que Deus iria destruir tudo com água. Não tinha rio perto, não tinha mar perto, é uma loucura. Para nós hoje, pregar com respeito à igreja, com respeito à unidade, muitos nos consideram loucos, que não é impossível acontecer isso. Unidade entre a igreja, unidade entre os irmãos, mas nós devemos insistir, irmãos. Um dia, Deus virá, assim como Ele fechou a porta da arca. Não foi Noé que fechou a porta da arca, foi Deus que fechou a porta da arca. Nós estamos prestes que o Senhor venha fechar a porta da arca de novo, com a vinda do seu Filho Jesus. Tudo está contribuindo, irmãos, para que a porta seja fechada. Depois não tem mais jeito, irmãos. Agora, eu e você estamos na arca? Você está na arca, irmão? Está muito sem convicção. Nós temos que ter convicção, mas nós estamos na arca. Eu estou livre da morte. Ó Senhor Jesus. Muitas irmãs e irmãos, principalmente as irmãs, ficam dentro de casa, ali cuidando do lar, que é o normal, ótimo. Mas se vocês sentirem um pouquinho da podridão que está o mundo, vocês vão dar valor na vida da igreja. Quem convive na esfera do mundo aí, irmão Luiz sabe o que eu estou falando, eu trabalho numa empresa, que podridão, irmão. Está como os dias de Noé. Vamos ler Mateus 24? Mateus 24.
Ó Senhor Jesus. Mateus 24, 37 a 39. Amém. Mateus 24. Irmãos, vou ter que molhar o papel aqui, molhar minha mão, que eu... Aí, agora lá. Vamos lá? Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se a casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Assim como os dias de Noé. Noé, durante 100 anos, falando. Deus tem falado, irmãos. Tem usado os jovens, tem usado os adolescentes, os comportores, né? E tem falado na igreja só tem semente. Você quer outra coisa, o quê? Você quer o quê na vida da igreja? Só tem semente, palavra. Mas nós não podemos ficar desapercebidos, irmão. É possível que nós vivemos a vida da igreja, estão desapercebidos, vivendo de qualquer jeito. Ô Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Irmão, precisamos ser fervorosos. Não julgue ninguém. Olha para você mesmo. Aquele irmão não levanta para fazer o grito de guerra. Mas às vezes ele está mais puro, está mais na frente, está mais lá do que você que está aqui pulando. Eu não tenho como medir isso, é Deus que vê isso. Agora eu entrei para a turma da terceira idade, né, melhor idade. E não vai me pegar pulando aqui, irmãos. Eu transpiro de derreter, eu não vou. Então não vai me esperar não, porque é difícil. Mas eu já avancei muito, tá? Semana passada eu sentei na segunda cadeira aqui. Já estou chegando. Não, já estou chegando. Daqui um dia eu estou aqui. Ó Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, fala que, assim como nos dias de Noé, né, irmãos? Aqui fala, casavam-se e davam-se a casamento, comiam e bebiam. Nada contra casar. Os jovens precisam casar mesmo. Precisam comer, beber, trabalhar. Estar nesse mundo como se não tivesse. O nosso alvo não é aqui. A nossa pátria não é aqui. Mas, irmãos, quando nós envolvemos, parece que na conferência o irmão falou isso, até as amizades do mundo, irmão, pode te matar, pode te jogar para baixo. É melhor buscar as ovelhas. E eu compartilhei com os irmãos. Imagina, irmãos, Noé dentro da arca, aquele tanto de animal ali dentro, mais 8 pessoas. Que confusão, irmãos. Se o Espírito de Deus não agisse ali dentro, seria impossível ficar dentro da arca. Na igreja, irmão, se Deus não agir no nosso meio com o seu Espírito, é difícil viver a vida da igreja. Tadinho dos irmãos responsáveis. O tanto de problema que chega na cabeça desses irmãos. Irmão, eu estou com fome, eu estou com esse problema, estou com esse problema. Imagina dentro da arca. Tudo normal, tá, irmãos? Tudo normal nesse sentido. Eu vou adiantar um tiquinho aqui, só para vocês entenderem. Na arca tinha 3 pavimentos. Tinha o primeiro pavimento, o segundo e o terceiro. Isso demonstra também o crescimento de vida. Se você é um irmão que tem muito tempo na vida, ainda está no primeiro pavimento, mostra que você ainda vive muito na sua carne, vive muito no seu eu. No segundo pavimento já é uma experiência maior. Você já cresceu um pouco de vida, mas todos nós precisamos chegar no terceiro pavimento. Porque no terceiro pavimento só tinha, na arca toda, irmãos, só tinha uma abertura, que era no teto. Então dali é que entrava a luz, dali é que entrava o ar para respirar.
O ar representa o Espírito. E a luz é a palavra, né? A luz do meu dia. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Todos nós precisamos alcançar esse terceiro estágio. Assim como Noé andava com Deus. O irmão compartilhou, tem vontade, né, de andar o tempo todo com Deus. Deus está chamando a todos nós para ter essa experiência. A minha experiência, a sua experiência é assim, nós andamos um pouco com Deus, depois nós saímos e Deus anda com a gente. Aí você invoca o Senhor, vai para o Senhor, você volta a andar com Deus, né? Depois você volta de novo para Deus andar com você. Não é assim? Nossa experiência? Mas Deus quer alcançar, cada um de nós, irmão, aprender a andar com Deus. Então, é uma questão minha e sua, de desejar ardentemente isso, de viver andando com Deus. Eu larguei meu relógio lá, alguém depois me fala as horas aí. Hã? Ah, está aqui. Eita maravilha, tem muito tempo. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, quando uma pessoa anda com a outra, eles conversam. E você passa a conhecer o coração do outro. É igual um casamento. O casamento é isso, irmãos. Você casa, você acha que conhece a sua esposa já acha que te conhece? Não. Com o passar dos anos, ela começa a saber qual que é o meu coração, as coisas que eu gosto, os meus objetivos, e assim é com Deus. Então, quanto mais nós andarmos com Deus, mais nós vamos ver a sua vontade e a sua necessidade. Então, Deus, ele falou para Noé tudo o que ele precisava fazer. Vocês acham que Noé era tão inteligente assim para fazer uma arca? Tinha todos os detalhes da arca? Para começar, nem madeira tinha direito no lugar. Eu fico imaginando as ferramentas que ele deve ter usado. Mas você acha que Deus não ia providenciar tudo para Noé? Não, irmão, ia providenciar tudo, medidas, o que precisava fazer. Louvado seja o Senhor, irmãos. Falou até que material ele deveria usar. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Então a arca, irmãos, Deus falou para ele a altura, falou para ele a largura, falou para ele o comprimento, falou da porta lateral, com que madeira que deveria ser, que é a madeira cipreste ou uma madeira resinosa, né? Falou para ele que deveria ter 3 pavimentos, deve ter dado a medida todas para ele. Falou para que ele guardasse todos os alimentos necessários, que eles iriam ficar, ele ia fazer com que a terra fosse coberta com água, e quem não tivesse dentro da arca, estava morto. Lá fora, só tem morte. Aqui não fala, mas vou lembrar, qual foi o primeiro animal que Noé soltou? Hã? E sabe qual que é a comida do corvo? Carniça. Ele foi e não voltou. Porque ele achou o que ele comia. Irmãos, não seja um corvo, seja uma pomba. A pomba foi e voltou. Esperamos que aqueles irmãos, aquelas pessoas que se afastaram, lembra disso um dia, que na arca tem semente. Tem muita semente. E quanto mais você se afasta da vida da igreja, mais você vai, um abismo chama o outro. Um abismo chama o outro. Chega ao ponto de das pessoas falarem, olha, você não era crente? Você está fazendo coisas piores do que os mundanos? Porque, irmão, afastou-se da presença de Deus. Aí vai procurar alegria, vai procurar proteção, vai procurar sustento. Tudo porque se afastou-se de Deus. E as portas vão se abrindo para o inimigo agir. Vocês acham que os anjos, eles desceram simplesmente porque eles acharam portas abertas, acharam brechas que os homens deixaram. Graças a Deus por Enoque, né? Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Enos, isso mesmo. Em Enos começou a invocar o nome do Senhor. Enoque criou a cidade no nome dele.
Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, todas essas coisas, eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas duas coisas eu quero mostrar. Com respeito à madeira. A madeira era de cipreste. É uma madeira resinosa. Ela é resistente à água. Então, quando foi feita a arca, essa madeira, ela tinha que ser resistente. Por quê? Porque lá fora tinha o quê? Água de morte. Certo? Então, colocasse qualquer madeira lá, ia apodrecer, todo mundo dentro da arca estava morto. Então, tinha que ser uma madeira resistente. Então, essa madeira representa Cristo. Né? Cristo é resistente, irmão. Ó Senhor Jesus. Então, Atos 2, 24. Atos 2, 24. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quem achou, vai lendo. Aleluia. O qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então, Cristo é resistente. Você é resistente? Não. Em Cristo eu sou. Sozinho, eu estou acabado, irmãos. Eu tenho que estar em Cristo. Quem prega o Evangelho, os jovens precisam sair, os comportadores eles precisam de estar em quem? Em Cristo. Porque em Cristo ele é resistente, é uma madeira resistente. Ó Senhor Jesus. Outra coisa, irmãos, esse dia para trás o irmão compartilhou um negócio, mas eu toquei demais. Os comportores, quando saem para a guerra, eu que servi exército, nós tínhamos um grito de guerra. Para intimidar o adversário, nós tínhamos que gritar, irmãos. Quanto mais nós gritávamos, mais eles, um tiquinho de jeito daquele jeito, eles devem ser fortes demais, né? Então, eles precisam do aspecto do grito de guerra para sair e enfrentar o inimigo. O grito de guerra que nós fazemos aqui é diferente. O grito de guerra aqui é para a gente desfrutar mais da palavra. Para eles é encorajamento. Irmãos apanham, levam murros, são expulsos. Imagina um soldado, não vou não. Eles começam a fazer o grito de guerra, irmão. Aí o que acontece? São energizados, fortalecidos. Aí eles saem para pregar o evangelho. Se precisar bater nele, eles vão apanhar. É diferente de cada um de nós aqui. Que quando nós fazemos para desfrutar da palavra, se encher da palavra. Está vendo como é que às vezes a gente precisa entender algumas coisas? Grito de guerra. Quando você sair para pregar o evangelho, você tem que fazer o grito de guerra mesmo. Mostrar para o inimigo que você não está sozinho. Você não faz nada sozinho. Sem mim, nada podeis fazer. Ó Senhor Jesus. Então, Cristo é essa madeira. Só que o Senhor mandou ele também fazer o seguinte. Ó Senhor Jesus. Passar o betume. O betume é um tipo de pinche. É o mesmo usado no asfalto. Negócio pegajoso. Um negócio que é duradouro. Então, se você pegar uma madeira e juntar a madeira, ela vai ter algumas brechas. Vai haver alguma maneira da água entrar. Certo? Então, o que Deus falou para Noé? Noé, passa betume. É um tipo de impermeabilizante que ele não vai deixar a água entrar. Então, do lado de dentro e do lado de fora. Mas se a água estava de fora, para que passar de dentro? Nós cantamos no hino aqui, o betume representa o sangue de Cristo. Então, quando nós cantamos, tenho paz
Em Jesus tenho paz, doce paz. Então, irmão, sabe qual é a função do sangue? Trazer paz e segurança. Paz e segurança. Irmãos, dentro da arca, quando eles olhavam para o betume, paz. Nós estamos sendo guardados. Segurança, porque a água não entrava. A morte não entrava. E do lado de fora, irmãos? Vocês lembram lá quando, acho que é no livro de Êxodo, fala que o Senhor mandou colocar o sangue nos umbrais da porta? Que o anjo da morte viria, e quando ele visse o sangue, ele passaria. Então a morte, irmãos, ela não entra quando você e eu aplicamos o sangue. Deixamos de aplicar o sangue, irmão, nas nossas orações. A primeira coisa que nós deveríamos fazer é orar. Senhor, me lava com teu sangue. Tira as brechas, perdoa os meus pecados. Aí, irmão, o sangue te cobre. Aí não tem como Satanás, demônios principais, fazer nada. Porque quando ele vem, ele encontra o quê? O sangue de Cristo. Então, irmão, precisamos... Irmão, é como se nós tivéssemos uma riqueza tão grande nas nossas mãos. E não usamos. Nem nas nossas reuniões grandes. E nem na reunião de oração. E nem individualmente. Você fica vulnerável. No seu casamento há brechas. Muitas brechas. Que Satanás quer entrar. Mas se você aplicar o sangue, as brechas são fechadas. Eles, pois, o venceram por causa do sangue. Eles, pois, o venceram por causa do sangue. Aí continua lá, por causa do testemunho que deram. Mas eu só quero dar ênfase ao sangue. No Antigo Testamento, na época da lei, que Deus mandou construir o tabernáculo, era muito usado o sangue. Nenhum sacerdote ousava entrar no Santo dos Santos, ou servir, sem aplicar o sangue, sem aspergir o sangue. Ele jogava o sangue para ele primeiro, e depois para o ofertante. Ninguém ousava entrar nesses lugares, sem primeiro a usar o sangue. E em toda a Bíblia, o Senhor mostrou isso. Mas quando chega no Novo Testamento, era necessário sacrificar um animal para que o sangue fosse tirado. Era sacrificado sangue de bode, de novilhas, e o sangue era usado ali no tabernáculo, para que o homem pudesse ter acesso. Imagina, irmãos, a dificuldade que era. Que bagunça. Ali no átrio, corre atrás de boi, pega no chifre de boi, deita boi, pega em ovelha, aquela coisa, sacrifica, vai cortar ele todo, é muito sangue, é uma coisa. Graças a Deus, irmão, passou tudo isso. Ó Senhor Jesus, eu e você temos livre acesso para entrar na presença de Deus. Só que nós estamos como os dias de Noé, irmão, desapercebidos. Essas coisas não podem sair da nossa vida, irmãos. Esses itens não podem sair da experiência nossa. Tem que ser feito todos os dias. Todos os dias nós estamos sujeitos a pecar. Ontem foi bom, mas hoje é um leão de novo que eu tenho que matar. Ó Senhor Jesus. Só que nós vivemos, irmãos, como se o Senhor não estivesse voltando. Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Senhor Jesus, tem muita misericórdia de nós, Senhor. Então precisamos, irmãos, mudar a nossa atitude. É uma questão individual. Você precisa tomar essas decisões. Eu preciso tomar essas decisões. A minha esposa, que vive do meu lado, precisa tomar essas decisões. Eu quero dar um exemplo para vocês entenderem. Eu tenho uma dificuldade com a enfermidade que é diabetes. E ela depende muito do meu emocional e das coisas que eu como.
Quando eu estou bem nessas duas coisas, não me ataca muito, não. Então, irmãos, eu preciso tomar a decisão de o que eu vou comer. Certo? Às vezes a Cleusa fala assim, Pimenta, eu vou comprar um sanduíche. Para mim, não. Para mim, não precisa comprar, não. Aí ela compra para ela, tal. Às vezes ela me dá um pedacinho, às vezes eu não quero nada mesmo. Eu quero dormir, Então, é uma questão de decisão minha. Eu decidi, eu não quero passar mal mais daquele jeito. Certo? Com respeito ao Senhor e viver como um cristão, é algo individual. É decisão sua se consagrar ou não. Andar com Deus ou não. É uma decisão minha e sua. Há como ser ajudado? Sim. Como? Nas reuniões. Está nas reuniões. Está lendo os livros. Fazendo imersão. Acompanhando as mensagens. Tudo isso vai te fortificando. A palavra vai sendo trabalhada em cada um de nós. Mas é uma decisão minha. Não é. Deus, irmão, já fez tudo que precisava fazer. Agora é algo nosso. O reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se apoderam, aqueles que se esforçam, vão se apoderar dela. E aí, irmãos? Vamos tomar uma decisão? Vamos reagir ao falar de Deus? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Então, eu disse que nós precisamos fechar as brechas, não é isso? Eu quero tocar num assunto de novo com respeito à questão das brechas. Fala que, principalmente entre os irmãos e as irmãs, manter uma distância segura. Essa distância, eu estou falando entre solteiros. Na pregação do Evangelho, quando sair, cuidado, irmão. Não saia de um irmão, uma irmã. Sempre saia de 3. 3 é bem melhor. E não acha que você tá forte o suficiente, não, porque na nossa carne não habita bem algum. As irmãs, louvado seja o Senhor, sabe o que estava ali antes do dilúvio? A sensualidade. Sensualidade é algo demoníaco, é algo satânico. Você se vestir para chamar a atenção dos homens. Às vezes nem é do marido. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, irmão, havia imoralidade, né? A sensualidade. Então, irmãos, e por causa desses anjos, vocês veem quanto que foi sério isso. Eles conseguiram influenciar, naquela época, casamentos de sexos opostos. Sexo igual, não é homem com homem, mulher com mulher. E Deus estabeleceu o casamento, homem e mulher. É o que Deus estabeleceu. Irmãos, quando Deus viu a situação lá antes do dilúvio, e também viu lá em Sodoma e Gomorra, viu Deus, não foi nós que vimos. Então, você e eu precisamos ter a visão de Deus, e não a visão que o mundo oferece. No mundo está tudo normal, irmãos. Quanto mais nua, melhor. Quanto mais sexo igual, melhor. Se diz aí o seguinte, que é tudo para ser feliz. Você vai ser feliz agora, mas depois você vai pagar. Você está contrariando o seu estado original, o que Deus estabeleceu. Então, aqueles anjos, sabe o que aconteceu com eles? Foram colocados em prisões eternas, na escuridão, irmãos, esperando o dia do julgamento. Todas as pessoas irão ser julgadas. Então, Romanos 1, 27. Ó Senhor Jesus. Romanos 1, 27. Semelhantemente,
Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente a sua sensualidade, cometendo a torpeza, homem com homens, recebendo de si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, irmãos, Deus estabeleceu o casamento, homem e mulher. No mundo aí fora, é normal, muito normal. O que é que tem? O negócio é amar, o negócio é ser feliz. Irmãos, mas nós não temos a visão do mundo. Eu trabalho no meio de muitos, né? Muitos. Se eles me cumprimentam, eu cumprimento. Se não cumprimentar, para mim não está nem aí. Eu não odeio eles, eu odeio a prática do que eles fazem. Mas eu não me contamino, irmãos, eu não me contamino com isso. Eu não sou um com isso. Eu tenho o que Deus viu. Vamos repetir isso? O que Deus viu. O que Deus viu lá antes do dilúvio? Que a terra estava corrompida. O homem já estava totalmente corrompido. Então Deus quis destruir. Imagine, irmãos, eu vou repetir de novo. O quanto estava terrível aquilo, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Isso está no meu coração, da jeito assim, batendo. Deus arrependeu de ter feito o homem. Eu nem quero imaginar a podridão do que estava lá, porque eu estou vivendo agora como os dias de Noé já está. Eu estou horrorizado de ver os jovens hoje. Estou horrorizado, irmãos. Não quer trabalhar, não pode falar nada com eles, não tem respeito à autoridade nenhuma, o negócio é sexo, droga e só isso. Se precisar trabalhar 2 horas a mais, só trabalho se me der, como é que é? Só trabalho se me der lanche. Só faço isso se me der isso. Aí eu trabalho em frente a uma câmara, olhando todos os setores da empresa. Se todo mundo da empresa trabalhasse direito mesmo, não precisava fazer hora extra. Porque fica... Não, vocês não têm noção. Eu ligo a câmera lá, fico olhando, igual um Big Brother lá, irmão, vendo eles trabalhar lá. Gente, dá dó. Eu fico com dó da empresa, irmãos. 4, 5, que lá é muito grande, então tem como esconder atrás das colunas lá, os negócios. O Rogério conhece lá, né, Rogério? Sabe o que eu estou falando. Então dá dó, irmãos, de ver. Tá nem. Se você chegar e falar assim, não, quiser me manda embora. Eu só falo isso, não quer não, me manda embora. Passou de 6 meses, passou de 1 ano, pode mandar embora, porque eu quero seguro-desemprego. É só isso que se escuta lá, irmão. Ó Senhor Jesus. Tá igualzinho alguém falou aí que os traficantes são vítimas dos viciados. A empresa hoje está sendo vítima dos empregados maus, dos que não querem trabalhar. Esse é o mundo que eu estou falando para você. É pior. Ó Senhor Jesus. Então eu li, nós lemos 1:27, né? Vamos ler lá de novo. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, recebendo de si mesmo a merecida punição do seu erro. Vocês viram aqui, irmãs, a sensualidade? Eu não vou ficar julgando ninguém não, mas, por favor, você deveria, irmãs e irmãs deveriam ver essa questão, a sensualidade. As roupas que hoje são sensuais, irmãos. As mulheres vão hoje para a academia. Nada contra fazer academia, tá? Eu estou até precisando adquirir massa muscular, que eu perdi muito. Agora só tem mochiba nas pernas aqui, então preciso de massa muscular. Mas eu estou pedindo a Deus misericórdia, irmão, para entrar no lugar daquele lá. Tem que entrar cego, né? Então, irmãs, eu falei que seria uma palavra de advertência, mas também a consolo. Agora você está na arca. Pode falar, eu estou na arca. Eu estou em Cristo. Aleluia. Então você é guardado, irmão. Você tem grande chance de ser um vencedor.
Ó Senhor Jesus. Estou acabando, hein? Ih, tem muito tempo. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero ler Hebreus 9, 21. Hebreus 9, 21. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, irmãos, lembra que eu falei com respeito ao sangue? Que tal nós voltarmos a essa prática de aplicar o sangue, irmãos? De confessar os pecados. Isso é todo dia. Todo dia levanta, primeira coisa, Senhor Jesus, eu chamo a vida. Depois, Senhor, perdoa os meus pecados. Me lava com teu sangue. Durante o dia, uma situação anormal, Senhor, me lava com teu sangue. Ó Senhor Jesus, o sangue é a proteção. E quando você for deitar, ó Senhor Jesus, me lava com teu sangue. Vai que o Senhor te leva à noite. É melhor ser lavado com sangue de uma vez, né, Rogério? Já vai de uma vez, já sai limpo daqui. Garantido, isso mesmo. Romanos 5, 9. Já sai garantido. O sangue nos garante a salvação. Aleluia! Eu falei 9:5, né? 5:9, perdão. Aleluia, vamos lá? Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Irmãos, nós seremos salvos da sua ira. Por causa de quê? Por causa do sangue. Irmão, quando eu estava lendo isso aqui, eu tô falando para você, mas também eu fui muito ajudado. Porque quanto tempo eu já sei disso? Quanto tempo eu sei que o sangue, eu preciso aplicar o sangue? Mas na hora de usar, irmãos, aí eu fico sem usar. Aí, irmão, aí não consigo orar, qualquer coisinha me atrapalha, né? Junto ali os demônios ali atrapalhando, eu movendo todas as coisas ali para atrapalhar. Irmão, outra coisa que nós aprendemos isso. Os anjos, eles não têm permissão para atuar na área onde o homem está. Só que eles são desobedientes. Eles vêm cá para nos atrapalhar. Você acha que não? Tem uma terça parte dos anjos aí para nos atrapalhar. Não deixar você. Satanás, ele não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, porque só Deus tem a onipresença, a onipotência e a onisciência. Então, como é que ele age? Por meio dessa terça parte de anjo. Então, aprenda mais uma coisa, aprende a repreender, irmãos, quando você for orar. Todo principado de potestade estiver aqui para atormentar, para criar situações, sai daqui em nome de Jesus. As irmãs precisam ser sábias. Às vezes o marido chega em casa atormentado de serviço, problemado todo, o inimigo ajuda, aí as irmãs vão discutir com ele. Não, ó Senhor Jesus, lá no seu interior, tiro toda perturbação em nome de Jesus aqui. A minha casa é meu lar. A minha casa é meu jardim do Éden. Ó Senhor Jesus, e assim também os irmãos, tá? Romanos 5:9, que eu falei, né? Eu já li? Já. Aleluia. Logo, muito mais, agora, sendo justificados pelo sangue, seremos justificados
e salvos da ira. Aquele versículo que fala o sangue de bodes, era Hebreus 9, né? Hã? Hebreus 9, vamos ler lá, ele é muito importante. Hebreus 9, quanto? Lá no 22. Aleluia. Como é que é? 13. Hebreus 13. 9, 13. Me ajuda aí, gente, por favor. Vamos lá. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza das novilhas, aspergidos sobre o contaminados, santificam, quanto mais a purificação da carne. Muito mais, mas é muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Irmãos, está vendo a nossa consciência? Ela precisa ser purificada. Coisas que nós fazemos, cometemos e não confessamos, a sua consciência, a minha consciência vai ficando cauterizada. Aí quando Deus vem com a luz, certo? Nós vamos fazer igual Caim, se afastar de Deus. Fazer como Adão, fugir da presença de Deus. Mas quando somos lavados pelo sangue, irmão, muito mais, irmão, mas é muito mais o sangue de Cristo. Aleluia. Agora o último versículo. Acho. Não. Eu vou terminar agora, tá? É só para mostrar para os irmãos que na arca tinha uma só abertura, que era no terceiro pavimento, e essa abertura, irmãos, a igreja, ela não pode viver pelo que achamos ou pensamos. A revelação vem do alto, irmãos, vem de Deus. Quando Paulo estava aqui, ele falou, se não vou ler, ele falou assim, eu não recebi de homens, né, a revelação. Então, na época de Noé, ele recebeu direto de Deus. Deus falou para ele o que precisava fazer. E hoje, nós estamos recebendo também a mesma coisa. Deus tem falado por meio do irmão. Tem falado de maneira clara para nós. Nós precisamos ser simples e puros. Ah, irmãos, não era assim, agora está desse jeito. Antigamente era bem melhor. A gente ficava mais quietinho. Não, se Deus está falando, nós temos que ser igual Noé. Fazer tudo o que Deus mandou, do jeito que Deus mandou. Se Deus mandou fazer grito de guerra, vamos fazer grito de guerra. Amém? Jesus é o Senhor. Hã?